Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Eu não ia gravar um vídeo, não. Mas eu esquentei aqui uma sobra do almoço. Minha esposa depois vai esquentar pra ela. Um mexidão mesmo, sabe? Tem farinha, feijão aqui no fundo, arroz e o restinho do peixe também. Aí eu falei, eu vou gravar um vídeo aqui pra me conversando com os meus seguidores, com o pessoal. Pessoal, eu toda a vida fui muito católico quando eu era pequeno. Eu andava 7 quilômetros a pé para ir na igreja católica. Fiz primeira comunhão com 9 anos. E aí, pessoal, lá na minha terra, onde eu nasci, fazia novena nas casas. Eu ia com a catequista das novenas. E um dia eu falei com a minha mãe que eu queria ser padre. Minha mãe, misericórdia, aqui em casa não vai ter padre não. Minha mãe não era cristã, era católica, mas ela não queria, deixou ser padre não. Eu era menino novo, lá tinha um rapaz, amigo da gente, ele foi pro seminário, hoje ele é padre na minha cidade. Então, eu sempre gostei das coisas da palavra de Deus, das coisas de Deus, eu sempre gostei. Só que eu era um menino assim que a gente bebia na roça, moleque novo, com os amigos bebia cachaça, fazia caipirinha. E eu tive uma criação assim, um pouco, assim já de rapazinho. Eu, rapaz, eu ia na missa aqui, na terra mesmo, eu cheguei com um padre celebrar a missa nas roças. Mas eu não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu leio a Bíblia, eu tenho um conhecimento da palavra de Deus. E posso dizer para vocês, pessoal, que depois que eu entendi e eu passei a obedecer a palavra, as próprias pessoas que me ajudaram a firmar no Senhor, me impulsionavam a caminhar, hoje são meus inimigos. Eu quero dizer para vocês que quando você começa a obedecer a palavra, não começa mais a não participar das coisas mundanas, quando você vê uma coisa que é errada, você sai de perto, você se foge. Os falsos profetas que já são contaminados, que estão pior do que estão no mundo, observa isso. E o primeiro passo deles é tentar te contaminar. Porque no céu, Lúcifer desconverteu uma terça parte dos anjos. E hoje Satanás está fazendo a mesma coisa aqui na terra, desconvertendo, tentando desconverter as ovelhas do Senhor. E eu estou para falar para vocês que as lutinhas que eu enfrento não são lutinhas não, pessoal. São batalhas tenebrosíssimas. Eu não passo para vocês nada disso aqui, não. Vocês sabem que eu posto a minha comida, não comento nada e nem vou falar algo que eu poderia até falar para vocês aqui, eu não vou falar. Mas eu espero que um dia o Espírito Santo de Deus me toque, se for o momento, se for de Deus, vou passar umas coisas para vocês. Eu tinha vontade de fazer um livro, pessoal. Mas como eu não tenho muito estudo e eu também não tenho tempo, a batalha minha é grande, a cabeça minha também, eu tenho que digerir muita coisa, então é muito complicado. Aonde eu moro, não paga aluguel. Na verdade, quem comprou isso aqui foi eu, meu pai e um outro irmão meu mais velho que morreu.
Mas eu tô morando aqui, mas como um estranho, tratado como um estranho, e os meus irmãos é doido para ver eu pelas costas. Na verdade, ver eu morto. Tem um irmão meu que me ligou essa semana, e ele já armou uma cilada para mim uma vez, e Deus me deu um grande livramento. Ele ligou, porque olha para vocês verem, eu comentei para vocês aí nos vídeos, vocês vão ver que a minha pressão tinha subido e tal. Contei para vocês a história minha de pressão alta. Aí eu cheguei em casa, eu comentei aqui no beco com a minha vizinha, não sei quem foi, que a minha pressão tinha subido e que eu vim embora para casa. Não sei como é que foi, um irmão meu distante de mim, tá até no Rio, ligou pro outro irmão meu que mora perto de mim, esse que mora no bairro aí. Ele ligou para mim e falou assim: eu fiquei sabendo que você passou mal na rua, vou arrumar uma clínica para você fazer tratamento. Eles é doido para me jogar no médico para acabar com a minha vida, que aí vai e não volta mais, bota doença em mim, tudo quanto é coisa, que é isso que fizeram com meu outro irmão. Então tudo doente, tudo se não busca Deus, mas é do mal. Só que comigo eles não vão fazer isso, que eu tenho um Espírito Santo e eu repreendo esse demônio no nome do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês, é isso que eu estou passando para vocês. Nós cristãos temos que orar muito. O Senhor Jesus falou, quando os discípulos não expulsaram os demônios, foi perguntar por quê. Ele falou que esse tipo de demônios é com jejum e oração. Às vezes eu não tenho jejuado, eu tenho alguns motivos gravíssimos que às vezes não dá para me jejuar. E estou dizendo para vocês que esse é doido para botar uma doença em mim, ou doido que eu adoeço. Doido que eu adoeço. Ou pôr uma doença em mim forçadamente. É o que eles fazem com as pessoas, mas comigo está repreendido no nome de Jesus, para poder acabar com a vida da pessoa. Nós estamos vendo no mundo diabólico, onde que as famílias estão se matando, os pobres estão se matando pela ganância, um matando o outro, se matando, sem Deus, e indo direto para o inferno. Ele extrai e é traído. A pessoa está doente, toda arrebentada, toda estourada, mas faz o mal. Persegue a outra. E o outro persegue o outro. Estão se matando. Satanás arrumou uma forma com o dinheiro dos pobres se matarem. Estão matando uns aos outros. Pessoal, e sem Jesus? Sem Jesus. E o pior, que a igreja do Senhor, que era para dar um testemunho, ela está contaminada, fazendo a mesma coisa. Então hoje, o pai mata o filho mata o pai, a mulher mata o marido mata a mulher, e mata. Então é uma matança sem fim. O mundo está dominado por Satanás, a igreja está completamente contaminada, e só os fiéis que não se contaminaram estão passando um perrengue. Pessoal, estou falando para vocês, por quê? Preste atenção. Eu estou postando o alimento que eu faço, que eu tenho, Deus me deu um dom de cozinhar. Eu não fiz mais a receita aqui para vocês, porque eu também não estou tendo acesso a algumas coisas, e também eu tenho que ter dinheiro para comprar algumas coisas, e dinheiro não está sobrando para poder fazer as receitinhas que eu gosto. Eu pensei no intuito de ganhar um dinheiro aí nas redes sociais, mas preste atenção que eu vou falar para vocês. Mas eu não consigo postar alguma coisa sem falar de Jesus, sem falar de ser fiel a Deus para ser salvo. Porque o Senhor Deus e o Senhor Jesus tem uma igreja para ser salva. Essa igreja vai ser salva de qualquer jeito, o Satanás não vai impedir. Só que muitas pessoas estão sendo mortas, abatidas, por causa do amor em Cristo. E aqui no Brasil, já mataram muitos crentes, mataram muitas pessoas inocentes, estão matando sem pena e sem dó.
Persegue sem pena, não tem, eles não escondem mais a perseguição, não. Eles perseguem na cara de todo mundo. Tenta matar você na cara de todo mundo. O diabo tomou conta de uma tal maneira que eu creio na salvação dos fiéis, porque o Senhor Jesus falou que tem uma igreja que vai ser salva. Mas quantos cristãos estão sendo mortos? Quantos por causa do evangelho? Eles colocam doença nas pessoas inocentes, porque tem cristão que ainda é cristão, mas é inocente. Ele não tem noção dos acontecimentos, das coisas. Ele cai no laço como um passarinho. Por quê? Ele está perseguido, ele está doente. Aí o pastor fala, vamos lá que eu vou fazer uma oração para você. Agora eles tinham um negócio de oração forte, de fazer maldade para os outros. Faz uma oração forte para ele, para matar. Pessoal, e aí faz a maldade total e mata aquela pessoa. Por isso que eu não frequento mais templo. Tem um canal no YouTube onde eu prego a palavra. E não misturo com esses falsos pastores. Eu vou falar mais para vocês. Eles não respeitam a minha mulher. Falam em me matar, estrupar minha mulher. Já arrumaram casa para tudo quanto é lado aqui onde eu moro, para matar eu, levar minha mulher para lá para ser estrupada e depois ser morta. Pastores metidos no meio, eu tô contando isso para vocês aqui agora. Tô falando isso para vocês aí. Tem pastores metidos no meio, misturado com ímpio. É uma bandidagem. Eu tô suportando ainda, mas eu não sei como que eu ainda tô suportando a ficar nesse lugar. É porque realmente eu não tenho tido condição, senão eu já tinha saído fora daqui. Eu sei que tá para todo lado os problemas, isso aí tá para todo lado. Todo lado tá esse tipo de coisa. Mas eu perdi totalmente a credibilidade com esses homens que se dizem pastores, que se dizem crentes. O que eu já ouvi, o que eu já vi comigo mesmo acontecer com a minha esposa, eu perdi a credibilidade. Eu tô contando isso pra vocês, que eu já vivo no extremo. Eu já vivo nos limites. E eu não tô preocupado com muita coisa, com nada, não. E outra coisa que eu falo, eu tô preocupado só com a minha salvação, com a minha vida eterna e proteger minha mulher e proteger eu. Isso aí, eu vou lutar com unhas e dentes para isso. Orar a Deus, jejuar, buscar o Senhor. E também, o homem da casa, ele tem que proteger a sua esposa. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu tô postando meus vídeos no intuito que cresça. Eu peço a vocês que curte, compartilhe. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não ganhar também, nada, eu vou estar feliz do mesmo jeito. Eu falei do amor de Cristo. Eu falei da salvação. Eu falei da vida eterna. E se for do centro da vontade de Deus, e o Senhor achar graça em mim, o Senhor vai me sustentar no meio das trevas, no meio das lutas, das dificuldades. Porque os meus irmãos, a ajuda que eles querem me dar, eu agradeço todos eles essa ajuda. Eu não quero a ajuda deles, não. Esse tipo de ajuda está repreendida em nome do Senhor Jesus. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós não enganamos uns aos outros e não traem. Nem a minha esposa me trai, nem eu trair. Aqui em casa, é os dois lutando junto, no mesmo propósito e na mesma fé. Muitos não falam isso que eu estou falando, porque faz parte do governo de Satanás. Já faz parte do governo do anticristo. Amados, acautelai do fermento dos fariseus e dos seduceus, dos falsos profetas. Eles não têm pena de ninguém, não têm piedade de ninguém, não têm coração. Fala de Jesus, mas matam a pessoa como se matasse um porco, sem dó e sem piedade. Eu estava ali encostado. Falei, vou gravar um vídeo. Vou postar. Mas pede a um pastor para te batizar perto da sua casa, se você não achar um pastor justo que você confia. Entrega a sua vida para Jesus.
Serva a Jesus, leia a Bíblia, faz o que a Bíblia quer que você faça. Se você chegou ao ponto que você não pode ir na igreja, compra o suco, pão de uva. Liga a televisão, na hora que o pastor estiver ministrando a ceia, você toma a ceia. Você não é pastor, mas ministra a sua ceia. Por quê? Porque Deus está vendo que quem está lá está pior 10 vezes do que você. E quer dar uma de santo. Eles gostam de dar uma de santo. Nós estamos vivendo num mundo que, se você não for maldoso, você é perseguido. Se você não fazer o mal para os outros, você é perseguido. Eu não tenho coragem de fazer uma maldade com o meu próximo, ou a minha próxima, meu semelhante. Eu não durmo de noite, misericórdia. Se ajudar a fazer uma covardia com uma pessoa, com um ser humano, e depois eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eu pregar para vocês um Deus que eu não vivo. Meus amados, eu achava que tinha homem de Deus de verdade nessas igrejas. Existe, mas a gente não conhece, porque é poucos. Existem os fiéis, os pastores fiéis, mas é pouquinho. Eles quase não aparecem, porque aparece mais os falsos profetas. Hoje, quando eu vejo um pregador, eu vou a fundo. Eu vou no canal dele, eu observo as pregações dele, eu observo o comportamento, a veste, a palavra. Então o fariseu, ele não firma. Ele vai deixar. Eu andei acompanhando uns falsos profetas aí, eles me enganaram até um pouquinho. Postei muito vídeo deles. Mas depois eu percebi que eles eram falsos profetas. Eu parei, não acompanho mais, não posto mais. Porque o falso profeta, ele não firma. Ele vai deixar uma gafe. Ele vai falando hoje, vai falando amanhã, vai falando depois, mas ele vai deixar uma gafe. Qual é o significado de ser fiel a Jesus? É morar no céu. É ter vida eterna. E Satanás está pelejando para tirar de nós a vida eterna. Por isso que ele põe nós na parede, nos persegue. A palavra diz que nós ia ser provado como ouro no fogo. Se vocês pensarem, eu falo para vocês que as provações que eu estou passando é as das piores que vocês podem imaginar na face da terra. Das piores que vocês podem imaginar. Mas eu não falo para vocês. Eu não posto porque eu conheço a palavra. A palavra fala assim, ser forte e corajoso. Se você mostrar fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Então eu vou pela palavra. Eu oro, Senhor, eu preciso trabalhar. Vai à minha frente, vai nas minhas costas, vai dentro de mim, que a tua palavra diz que o Senhor habita dentro de nós, e no nosso meio o Senhor anda. Então eu vou pela fé mesmo, eu estou vivendo pela fé, não tem esse negócio de pastor fulano, pastor Bertano, não, não, eu vou pela minha fé, eu vou crendo que o Senhor está comigo e que o Senhor vai me livrar dos laços e das armadilhas de Satanás. Eu ando há muitos anos desse jeito. Se um irmão meu de sangue falar, vamos ali, eu não vou. Vamos ali, eu não vou. Vamos almoçar comigo, eu não vou. Come isso aqui, eu não como, jogo fora. Eu nem pego, falo que eu nem vou pegar, porque eu não vou comer. Nós estamos vivendo esse tipo de situação. E eu jamais vou fazer parte de um reino das trevas que aparentemente parece da luz, mas o reino é das trevas. Eu não vou fazer parte disso. O Senhor me chamou para amar, para ajudar com a palavra, que eu não tenho dinheiro, mas eu ajudo com a palavra da Bíblia, e aquela palavra vai ser eficácia na vida de quem pegar e quem ouvir. E se for preciso de eu morrer, eu morro, mas não, as minhas mãos nunca fez mal para ninguém. Eu tenho as mãos limpas, minhas mãos são limpas.
E o que eu prego lá é o que eu vivo. Eu batalho. Quantas coisas eu podia ter num tempo que eles não deixam eu ter? Vai em todas as áreas possíveis para parar meu trabalho, para minhas coisas não crescer. Tudo eles fazem para me destruir. Tá? Tem um pastor aqui que já fez eu perder muita coisa. Cada língua. É isso, é aquilo, aquilo outro, com o outro, fala mal de mim. Os outros contam eu ir pra rua. Ah, fulano não fala mal de você demais, mas não preocupa não, irmão. Ora a Deus, jejum. Eu não tenho raiva de ninguém, não guardo ódio, não guardo nada. Mas o que eu já ouvi falar, o que a minha câmera já pegou, o que esse povo fala, o que esse povo faz, eu quero passar longe. Você amar a vida de uma pessoa não significa que você tem que andar com ela. Às vezes você ama a pessoa, você gosta da pessoa, mas a pessoa é mais, só vive na prática do mal. O diabo já cauterizou a mente da pessoa que a pessoa não enxerga mais o bem. Eu observo que eles não enxergam mais o bem. Tem alguns que me dão a paz do Senhor, dou bom dia. O Senhor me perdoe se eu estou errado, mas gente, eu fico assim, tão revoltado com as coisas que essa pessoa já me fez, tanta maldade que já me fez, passa perto de mim a paz do Senhor. Ah, irmãos, eu ainda tenho essa. Eu dou alguns, eu dou bom dia, não dou paz do Senhor. Coisas que eu não tô. Que eu vejo com os meus olhos. Pessoal, nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. Porque o que eu estou vivendo na minha vida, o que eu estou vivenciando, é uma coisa. O mais bizarro possível que pode acontecer. Não vou falar de ímpio, não, no meio evangélico. Vou falar o meio que se diz evangélico. De evangélico não tem nada. O meio cristão, que de cristão não tem nada. Cristão é aquele homem que anda com fidelidade a Deus, aquela mulher que honra o Senhor. Mas igreja em todo, vai nessa de cristianismo. Que tem cristianismo, ok? É uma farsa. É um engano. Satanás vestido de ovelha. Tem a igreja do Senhor e eu respeito. Tem homens de Deus e mulher de Deus e eu respeito. Por que eu respeito? Porque é digno de respeito e Deus no céu conhece eles. E ai de mim que levantar contra um justo do Senhor. Mas a classe de falso profeta que multiplicou na terra dá até nojo. Estou falando isso para vocês, que eu sou vítima dessa raça há muito tempo. Eu sou vítima dessa raça. Destruíram a minha vida com meus filhos, com a minha esposa. Destruíram a primeira esposa, destruíram. Destruíram tanto que a minha esposa deitou com outro homem, tá? E os pastores passaram a mão na cabeça. Eu descobri tudo, me contaram, falaram comigo. Teve um pastor que chegou para mim e falou para mim, para minha mulher, para essa mulher que tá aí. A sua ex-mulher fez coisa que eu não vou contar para você, porque a sua mulher tá perto. E os pastores, tu passou a mão na cabeça. E eles me perseguem. Eles me perseguem até hoje. Eles não desistem. E a minha esposa aqui, ó, nós temos 17 anos. E eu já era perseguida há anos que assim vinham me perseguindo e destruíram meu casamento. Botaram a minha mulher contra mim. Fez ela me botar um chifre. Ela fez coisa comigo que eu não vou contar pra vocês aqui não. Dentro de casa. Até minha comida eu tinha que fazer, pôr na marmita, amarrar de sacola e pôr no canto da geladeira. Pra mim trabalhar no outro dia. Nesse momento aí eu já estava dormindo na sala e ela lá no quarto. Não é ódio que eu tô contando. Eu tô contando que alguém vai precisar de ver esse vídeo. Vai valer de experiência para ajudar alguém que está passando situação e não tem a mente aberta. Pede ao Espírito Santo de Deus para abrir sua mente. Lê a Bíblia. Afasta do povo, ora sozinho. Eu não vou mandar você ir para o monte, que é perigoso. Vai para dentro do seu quarto. Vai sozinho. Se você está na luta, você está percebendo que está sozinho, ora no silêncio, vai para o quarto, fecha a porta, vai para o banheiro, vai para onde você puder. Ora, jejuma, busca a Deus, fala com Deus. Não desiste da vida eterna, não desiste da salvação. Um dia Deus pegou seu filho amado, enviou em carne na terra, aceitou ser chicoteado, coroa de espinho, cuspido. Botaram uma esponja de merda na boca dele
que limpava vaso, aquela esponja envenenada no vinagre, era de limpar privada. Botaram na boca do Filho de Deus, o Salvador. Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, mas ele aceitou essa morte de cruz na carne por causa de nós e desse povo covarde que fala do nome dele e não honra ele. Por causa dos covardes também. Só que eles vão ter a recompensa. A recompensa deles é um lago de fogo ardente, onde eles vão arder eternamente e nunca mais sair de lá. Agora imagina quem dá a vida por você, deu a vida por mim. Tem um céu de glória nos esperando. Tem uma nova Jerusalém nos esperando. Não é fácil. Por isso que a Bíblia fala que o caminho do Senhor é estreito e apertado, espinhoso. E o caminho do inferno é porta larga. As portas largas que os pastores oferecem hoje, prosperidade, vida boa, comer o melhor dessa terra, é comer o melhor dessa terra atropelando as ovelhas do Senhor e atropelando os justos. Eu vou trazer uma mensagem onde fala na Bíblia que eles iam matar os justos por dinheiro. E é o que está acontecendo. Pelo dinheiro, nós somos perseguidos. E muitos nossos já foram para debaixo da terra e muitos vão ser. Por causa de quê? Por causa da vida eterna. Por causa do céu que Jesus preparou para nós. Para nós entrar nele, nós temos que pagar o preço da perseguição na carne. Na carne. E eu vejo os falsos profetas pregando só vida larga. Cheio de profeta na internet. Jesus vai transformar a sua vida, daqui para frente é tudo novo, é tudo isso. Nem lê Bíblia para falar uma besteira dessa, nem lê Bíblia. Se estivesse lendo Bíblia, não faria uma besteira dessa. O Senhor virou o cativeiro, daqui agora vai ser tudo novo. A sua prosperidade vai vir, mas não sei o que, mentira. Profetização completamente da carne. O Senhor disse que no fim dos tempos o justo ia ser perseguido e morto e o povo santo destruído. Ia destruir o povo santo. Por isso que Deus guardou Elias e Enoque no céu, porque o povo santo não vai estar mais na terra quando Elias e Enoque descer. Com certeza não tem povo santo mais na terra. Aí vai converter pessoas através de Elias. Porque Deus já guardou esses dois homens para eles pregar o evangelho, porque não ia ter um fiel para fazer o trabalho que esses homens iam fazer. Senão, Deus não tinha guardado dois homens vivos no céu para fazer esse trabalho. Ele pegava eu, pegava outro, pegava outro. Mas o circo ia apertar tanto para a igreja, para os justos, que quando Elias e Enoque descer, creio eu, que não vai ter um mais fiel na terra. Mas eles vão pregar e vão converter pessoas. E vai ganhar almas para Jesus. Porque quando eles ver o trabalho de Elias e Enoque, quando eles for arrebatados, vai haver temor na terra. Aí muitos vão enfrentar a situação e vai se converter. Isso é bíblico. Pessoal, o evangelho não é esse mar de rosa que o pessoal prega, não. Eu não vou enganar você. Eu não vou mentir para você. Eu quero que você seja salvo. Quero que você entregue a sua vida a Jesus. Mas fique sabendo. Tem prova, tem perseguição, tem batalha, tem situação. E o povo santo vai ser destruído. Não vou te enganar. Mas se você ficar no outro lado, você vai queimar de eternidade a eternidade num lago de fogo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você tem que escolher. Ou você luta e enfrenta e vai ser salvo, ou você se entrega e vai para o inferno. Você não tem escolha. O escolhido não tem escolha. O escolhido marcha. Ele marcha. Pessoal, eu vou ficar por aqui. O desejo do meu coração que eu peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus abra sua mente e você pega uma Bíblia e leia ela todo dia um pouquinho na Bíblia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você vai ficar liberto através da palavra. E o Espírito de Deus vai te dar sabedoria, discernimento, para você guiar a sua vida, a vida da sua família. E o Senhor vai falando com você com o decorrer do tempo, através da busca que você fazer a Deus e a Jesus. Ele te dá sonhos, ele te dá discernimento, ele te guia, você sente. Até quando você vai sair para um lugar, o Espírito Santo te dá aquele sentimento
se você deve ir ou não deve ir. Por isso que eu te digo, leia a Bíblia. Ama o seu próximo. Mulher, ama o filho que Deus te deu e a filha que Deus te deu. Não faça maldade pro filho que Deus te deu e a filha que Deus te deu. Batalhe junto com eles. Filho, não faça mal à sua mãe que te pariu e passou noites e noites acordada para te dar a vida, dando uma mamazinha para você, levando você pro médico para curar a dor de barriga, e depois que você cresce, você vira o quê? Um absalão na vida do seu pai e da sua mãe? Mulher, você não é um animal, uma porca que cria os leitão e come o seu próprio leitão. Na minha casa tinha uma porca que comia os próprios leitão. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ama os seus filhos. Filho, ama sua mãe, ama o seu pai. Pai, ama os seus filhos. É o que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Tem um Deus no céu e um Jesus no céu que está vendo todas as coisas. E nada vai ficar impune aos olhos do Deus vivo. Nada vai ficar impune aos olhos do Deus vivo. O juízo de Deus virá. E o povo vai colher exatamente o que eles plantaram. Exatamente o que plantou. Ninguém vai colher plantação na lavoura do outro. Vai colher exatamente o que ele plantou. Plante boa semente dentro da palavra de Deus e terás a coroa da vida. Não é fácil? Não. Mas lembre-se de que Jesus morreu na cruz por você. Lembre-se que ele anunciou. Lembra do que eu fiz o meu povo no deserto. Com braço forte livrei das garras de Faraó. Creia nisso. Batalhe. Ore, jejum, ame, pede Deus para colocar em nome do Senhor Jesus amor na sua vida, para você amar a sua família, amar os seus filhos, amar o próximo. E aquele que é mal, você ama também, mas afasta a distância, porque se você trazer para sua vida, ele vai te ferir e pode até te matar. A distância, ame a distância, ore. Pede o Senhor para repreender o mal da vida deles, para te livrar, mas não traz para a sua vida. E vigie, porque o Satanás, o falso profeta, ele finge de bonzinho, finge de ovelha, para vir para a sua vida, para acabar com você. E você de imediato, você vai achar que é uma ovelha. Mas você tem que observar ao longo do tempo, primeiro, para você trazer para sua vida, o comportamento, os passos, como ele vive com a esposa, com a igreja, com o povo. Não é por falar, por muito falar. É por vivência, é por viver. Você tem que observar a vivência da pessoa. Porque o falso profeta, ele não fica firme naquela palavra por muito tempo. Ele deixa um agafe, ele vai e deixa a desejar. E você conhece o que é ovelha, o que é bode. O bode, ele é conhecido com o tempo. Aparentemente, tudo parece ovelha. Mas você começa a observar, você vai vendo os bodes no meio das ovelhas. E afasta do bode, porque o bode é perigoso. Deus abençoe você. O Senhor Jesus abençoe a tua casa. Com as bênçãos da salvação, da libertação, do conhecimento, as bênçãos do desejo de ler a Bíblia. É isso que eu profetizo na vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus te dá desejo para você ler a Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus te dá desejo de conhecer a verdade, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Se eu pudesse, eu falava muito tempo aqui com você. Mas eu não posso. Eu tenho que parar por aqui. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa encontrar lugar no seu coração e te dar a paz.